Marketing Digital, com Fernanda Muzardo. Fernanda Muzardo também ontem assistiu à palestra de Luiz Felipe Pondé. Curtiu, Fernanda? Boa tarde para você. Boa tarde, Joyce. Claro, sempre é muito bom ouvi-lo, não importa em qual formato ele esteja, né? Sempre muito enriquecedor. Ele também... Mas estive ontem, o que quero deixar registrado é que quando o nosso ouvinte estiver nesses lugares, eu acho interessante a gente recebê-los de uma maneira diferente. Acho que a gente precisa adotar isso, Joyce, porque a gente recebe várias interações, chega nesse momento a gente não sabe quem é nosso ouvinte, quem está nos acompanhando, acho que pode ser uma boa ideia. Por exemplo, eu queria ter conversado e ter conhecido todos esses que mandaram mensagens para a gente hoje, que estavam lá. Então, vamos também deixar essa sugestão por aqui, você deu uma ótima ideia e é muito bom mesmo, quando eu também vou e acaba a gente tendo essa identificação, porque no rádio muitas vezes as pessoas não nos conhecem pessoalmente, né? Não sabem a nossa imagem, e aí quando ouve a voz ou quando é apresentado tem aquela emoção mesmo, nossa, eu te ouço, é você e tal. Então vamos fazer isso, vamos promover esses encontros nos próximos com certeza, Fernanda Muzardo. E você falou do Pondé, ele está muito presente nas redes sociais, inclusive, algo que a gente vem acompanhando de várias personalidades, pensadores, professores, e eles também estão em podcast. Esse é um mercado que cresceu muito, e aí eu te pergunto, será que vale a pena usar o marketing digital nesse sentido também? Olha, Joyce, vale sim. Até eu quero aproveitar e te perguntar, você ouve podcast? Eu ouço, mas confesso que não é a minha principal forma de consumir conteúdo, não. Olha, eu ouço também sempre que faço exercícios, que é nunca. Mas vamos lá, o Brasil é a população... O Brasil é a população que mais ouve podcasts no mundo. Isso foi algo que me surpreendeu bastante. Sei dessa crescente que está o formato aqui no Brasil, mas me surpreendeu porque a nossa população conectada, 40% dela ouve podcast toda semana. Isso, para a gente ter uma referência, é o dobro da média global, que é de 19%. Então, não é que a gente é campeão, é muito campeão de fato. Ele está, assim, muito acima da média global no quesito ouvir podcasts. O Spotify lidera na preferência da plataforma para ouvir os programas de áudio, com 32%, e o YouTube, logo em segundo lugar, com 29%. E a audiência de um podcast é super qualificada, 72% das pessoas que ouvem buscam um crescimento profissional, ou seja, buscam uma informação qualificada, uma informação de qualidade. E 77% das pessoas que consomem afirmam ter tomado decisões mais inteligentes graças ao que ouviram durante esses episódios. Olha a importância desse formato na vida das pessoas. Além da informação qualificada, um podcast também tem o poder de venda. A taxa de atenção dos anúncios chega a 68% e cerca de 51% dos consumidores de podcasts já foram convencidos a comprar ou a experimentar um produto através de um anúncio que foi ouvido durante o episódio. E como que as marcas podem aproveitar? Sugiro uma análise crítica do cenário atual da empresa com relação à produção de conteúdo linear nos demais canais e nos demais formatos. Se está conseguindo dar conta, talvez seja o momento ideal e acho que super vai funcionar. Dá para a marca adotar uma produção de podcast como algo sazonal, por temporada, e procurar focar ali na temática que ela exerce. Por exemplo, vamos pegar uma construtora, dá para criar um podcast falando sobre o mercado da construção civil, o cenário de compra e venda de imóveis, ou até mesmo de como fazer uma manutenção de uma casa. Mas para cada tema deste que sugerir, uma temporada. E aí sim dividir o tema em vários capítulos, pelo menos um por semana. E como sugestão, as temporadas elas ocorram trimestralmente, assim dá tempo, né, da empresa manter as suas produções regulares, produzir com calma, fazer uma boa curadoria de conteúdo, mas super importante, e a gente não custa reforçar para o nosso ouvinte, todo o conteúdo ele tem como objetivo final quem vai consumir. Então, se o teu objetivo é atingir o usuário final, o teu conteúdo precisa ser voltado para ele e não para os seus pares ou colegas de profissão. Não que isso seja um problema, né? Mas se este for o objetivo da marca, né? Conversar com este público, ter como objetivo conversar com os colegas de profissão. Agora, se o teu objetivo é conversar com o público-alvo, quem vai realmente consumir e comprar o teu produto ou serviço,
o conteúdo produzido também no podcast também precisa estar atrelado à necessidade deste usuário. Caso os cenários não seja o momento de criar ou produzir, ou a empresa não está madura o suficiente, ela não consegue ainda manter uma produção nos demais canais, talvez patrocinar seja o melhor caminho. De repente, investir em determinados canais ou patrocinar programas, episódios específicos, isso também pode ser uma saída interessante. Ou ainda, investir nos podcasters, que são as pessoas que apresentam um podcast ou um videocast, como a gente vem acompanhando bastante, essa pessoa física. Até porque tem uma pesquisa que fala que 75% das pessoas atribuem maior importância à influência dos podcasters, enquanto 15% preferem os influenciadores das mídias sociais. Olha só. Além de uma audiência, além da audiência qualificada, há uma influência muito maior também. E um detalhe, só 10% acreditam ou são influenciados por celebridades da TV, aqueles atrizes, apresentadores, como era antigamente. Então, os podcasts, em termos de influência, eles são mais, vamos colocar entre aspas, sérios, né? Eles têm um poder de influência maior. E talvez, para a marca, buscar um podcaster individual, né, como pessoa física, pode ser uma possibilidade interessante quando ela não tiver o recurso financeiro destinado para um programa inteiro. O que é importante lembrar e reforçar? Que a escolha do canal ou do profissional precisa estar alinhada aos valores da empresa. É muito comum uma empresa fazer um patrocínio em cima de uma pessoa e um pouco mais para frente desse patrocínio, ela perceber que os comportamentos dessa pessoa não estão alinhados aos valores que a empresa possui. Então, primeiro, alinha bem como que é o valor da tua empresa e como que é a conduta desse profissional antes de fazer essa interação, estreitar essa relação. E precisa, claro, ter uma conexão direta com o público que deseja impactar. E por fim, Joyce, não se cria mais uma frente sem que as outras não estejam em ordem. É muito comum as marcas buscarem algo novo, porque todo mundo está começando a fazer, querem estar também, começam às vezes super empolgadas um novo formato ou um novo canal, mas aí acaba abandonando os antigos, ou ainda, quando percebe que o resultado não é tão simples, não é tão rápido quanto imaginou, o processo de criar não é tão simples quanto imaginava, acaba desistindo no meio do caminho. Toda essa desistência, esse abandono de canais, é prejudicial à marca. Então, antes de tomar a decisão de abrir um novo, dá uma olhada realmente se a empresa tem condições de suprir a demanda de mais uma produção. Caso contrário, ir para o viés do patrocínio pode ser mais interessante. Muito boa observação. Realmente o podcast, ele se tornou não só um bom produto, né, Fernanda? Um produto de comunicação, mas com muita adesão mesmo. E você falou sobre o exercício, eu também. Quando vou caminhar é quando eu ouço o podcast. Senão é rádio, é internet, é TV, você essa multimídia, vamos dizer assim, mas realmente o podcast vem conquistando muita gente. Importante também essa observação e esse cenário revelado aqui por você. Muito obrigada mais uma vez, até semana que vem. Obrigada, Joyce, até. Fernanda Musardo, Coluna Marketing Digital, você gostou? E você quer fazer esse podcast? Então, aconselho você a acompanhar mais as nossas colunas. A coluna de hoje disponível no cbncuritiba.com.br daqui a pouquinho. Além disso, todo o arquivo de colunas da Fernanda também está disponível no nosso site.